O Papa Francisco apoiou Donald Trump nas eleições de 2016. O ex-candidato a presidente Fernando Haddad distribuiu kit gay nas escolas para o ministro da Educação. E o Odélio Bispo, que deu a facada no Bolsonaro, tinha ligações da Manuela no telefone dele? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Mas eu deixo o nosso amigo Donald Trump falar sobre o tema de hoje do Dialéticas. I'm not going to give you a question. You are fake news. Eu sou Giovanni Ramos, o mediador das notícias falsas de hoje do Dialéticas, e eu vou chamar aqui o meu amigo torcedor do Náutico, Fábio Jordelino, para dar a sua saudação. Tudo bem, Fábio? Olá, Gil. Olá, Bela, ouvinte. Fake news é uma coisa, agora ofender como torcedor do Náutico já é demais, né, Gil? E eu vou chamar a minha amiga neoliberal, que, pelo que eu vi no último episódio, né, extremamente neoliberal, parece estar até se filiando ao novo, Isabela Gonçalves. Olá, Gil. Olá, Fábio. Não, ainda não cheguei nesse ponto, não. Tem muito a percorrer para poder chegar no nível do Partido Novo. E neste episódio a gente vai ter um artigo do Fábio Jordelino com mais duas pessoas. Fábio, conta para nós qual é o artigo que a gente vai falar hoje. O tema todo mundo já sabe, né? Mas conta para nós qual é o artigo. O artigo chama-se A Proliferação das Fake News nas Eleições Brasileiras de 2018. Eu escrevi em conjunto com o companheiro de longas datas, Davi Barbosa, e a Bianca Tonilo, também da Universidade da Beira Interior. Então, Fábio, o microfone é teu. Tese. Bom, a ideia desse artigo começou ainda em 2019, quando eu estava começando o doutoramento. Eu estava indo apresentar um artigo no congresso. Eu precisava ter um artigo para apresentar no congresso lá em Sevilha, na Espanha. E eu pensei de trazer um tema para esse congresso, um tema novo, recente, do que eu tinha visto em 2018. Em 2018 eu trabalhei ainda na eleição lá no Brasil. E a gente, não só eu, né, que trabalhei dentro, mas muita gente de fora pôde acompanhar a enxurrada de fake news que lotava a internet em tudo que era lugar. Então, o que é que a gente fez? Eu e mais esses meus dois amigos, né, que eu convidei para participar do artigo, a gente fez um recorte das fake news que foram mais propagadas em 2018, que eram a do kit gay, essa foi a principal. Depois, a fraude nas urnas, que a gente viu vários e vários vídeos. Inclusive, agora está voltando, né? De vez em quando tem essa temática novamente aí nos grupos do WhatsApp. E aquela do Jesus é travesti, que é a capa, inclusive, desse episódio. O Giovanni Ramos que fez a capa, ele achou interessante. Mas o que é que se propõe um artigo? O artigo é um artigo simples, é uma análise bibliográfica, que conta com uma análise também empírica desses três fake news. A gente, para fazer essa análise, a gente usou dois softwares, que é o Google Trends, gratuito para todo mundo usar, e o BuzzSumo, que é uma análise das palavras mais recorrentes nas redes sociais. Todos esses dois, claro, não é um artigo, não é uma tese, né? A gente não está querendo fazer uma coisa 100% análise quantitativa. Ele é basicamente, a gente usa uma parte dessa parte empírica, dessa análise quantitativa, para fazer uma base para a gente entender como é que essas palavras-chave dessas fake news específicas se espalharam, exatamente o dia que elas se espalharam e por que elas se espalharam. Inclusive, a gente consegue identificar que a do kit gay, ela tem um pico de buscas no Google quando houve aquela entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, que ele leva, inclusive, o livro, né, aquele livro que ele coloca o dedo dentro, né, e, bom, uma coisa que é execrável, né, da parte dele, mas ele levou o livro e a gente buscou aquilo e a gente vê que o pico daquela pesquisa foi exatamente no dia da entrevista do Jornal Nacional e no dia da eleição, ou pelo menos na semana da eleição a gente tem uma curva. Então, é muito interessante a gente fazer essa análise e ver como isso afetou, de fato, aquelas eleições em 2018. E eu espero que não se repita daqui a um ano com a eleição de 2022. Mas vamos discutir mais para frente. Antítese. Bom, para começar a antítese, uma coisa me chamou muita atenção da primeira fake news, que é a que mais foi encontrada no artigo de vocês, Fábio, que é essa do kit gay, né? Que é uma fake news lá do tempo da eleição do Haddad para prefeito,
né? Mas o que chamou a atenção é aquilo que tu falou agora na tese, ou seja, o candidato a presidente da época falou isso em rede nacional, né, no entrevista ao Jornal Nacional, e logo depois foi o assunto mais buscado. O que me passa a impressão? Que é uma estratégia do tipo, vou colocar, encher de fake news sobre o assunto, na internet, ninguém vai ler, mas aí quando eu vou à TV, quando eu uso a estrutura do jornal grande para isso, todo mundo vai procurar o assunto e não vai encontrar notícia desmentindo, já vai encontrar fake news prontinha para a pessoa. É por aí mesmo? É por aí mesmo. Essa é uma estratégia, na verdade, não apenas do Bolsonaro, inclusive a gente percebe que ele faz muito isso ultimamente, né? Tem um episódio aqui do Dialético que a gente comentou sobre isso, que é justamente o episódio do agendamento e do contra-agendamento. O Bolsonaro ele faz muito isso, ele pega um tema, ele joga esse tema, às vezes, numa ocasião que não tem nada a ver, e ele joga aquela bomba ali, às vezes, e aquilo torna-se um trend topics, né? Aquilo torna-se, claro, com a ajuda dos robôs que eles usam, né, que a gente chama de robôs sociais, isso vira um trend topic, isso vira o assunto do momento, e ele gira aquele agendamento da mídia de acordo com o que ele quer. Isso tem muitas outras pessoas que fazem isso, não é só o Bolsonaro, a gente percebe isso, por exemplo, em subcelebridades, vamos jogar esse tema. Pessoal, eles fazem algum tema, fala alguma besteira, digamos, na internet, só para causar um fuzuê e voltar à mídia. Isso é uma espécie de uma estratégia para tentar ficar naquela posição. Na eleição passada, né, da 2018, na 2014, tivemos uma coisa parecida, que foi aquele Levi, que falou uma besteira lá, insultando, inclusive, a comunidade LGBT, que eu não vou repetir aqui por respeito a essa comunidade. Mas aquele animal falou uma coisa insultosa e se tornou também um trend topic naquele dia. Então, o Bolsonaro foi mais ou menos, usou o minuto de fama que ele tinha no Jornal Nacional para trazer uma fake news que ia favorecer ele, ia atacar o cara do PT e ficar na mídia, né? E ficar, o candidato a presidente falou isso, vê? O candidato a presidente trouxe essa coisa que é uma teoria da conspiração que já existe e que ele está usando aquilo como bandeira para ele. Então, não deixa de ser, sim, uma estratégia e muito bem bolada, inclusive. Isabela, concorda? Eu concordo completamente com o Fábio. A gente falou mesmo sobre a questão do agendamento e essa teoria deu muito certo, né? Essa estratégia deu muito certo durante a eleição, tanto do Trump quanto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele não era ninguém há um tempo atrás. Ele começou a falar um monte de absurdo na mídia e aí a mídia que alimentou ele, que fez com que ele fosse um potencial candidato à Previdência, talvez a Previdência é ótima, a presidência. Talvez se ele tivesse ficado quieto, aliás, se a mídia tivesse ficado quieto, não dado tanto ibope assim para ele não teria tido caldo, né? Não teria tido gabarito para poder disputar a presidência. Mas a partir do momento em que começaram a dar atenção a essas falas misóginas dele, homofóbicas e tal, ele começou a entrar em evidência mesmo e entrar como candidato né? Anti-establishment, anti-elite, anti-grupos, etc., grupos LGBTs, etc. Então, assim, no final das contas, ele apela para a emoção sempre, emoção de medo, emoção de raiva, e é muito mais interessante, né? Muito mais apelativo você apelar para a emoção de uma pessoa do que para a razão dela. Por isso que ele é certeiro. Só que agora, isso dá muito certo na eleição, só que não tem dado tanto certo durante a presidência, como a gente viu também com o Trump, né? Porque aí já muda um pouco a figura. Uma coisa é a estratégia eleitoral, outra coisa é a estratégia de governo. Ô, Isabela, a respeito do Bolsonaro ganhar o espaço antes, na verdade não era somente o jornalismo, né? Era muito entretenimento. Bolsonaro foi muito criado na base de CQC e Luciana Gimenez. Mas agora, sobre o jornalismo, tem um ponto que eu gostaria de perguntar para vocês, que nem estava no roteiro, mas eu vou jogar agora. Porque, assim, o Bolsonaro utilizou, naquela entrevista no Jornal Nacional, um livro que não fazia parte da cartilha anti-homofobia que o Ministério da Educação queria fazer em 2011, que é o que originou a fake news do kit gay, e que é um livro que circulava no MEC, né? E aí eu pergunto, será que o jornalista também não teve despreparado? Porque o
o William Bonner ele pede para ele não mostrar o livro. Será que não devia ter feito o contrário? Mas deixa eu ver que livro é esse. Você tem certeza que esse livro está no MEC? Será que não devia ter tido uma postura mais questionadora? Ah, tu está mostrando o documento, deixa eu ver que documento é esse. Eu acho que a imprensa falhou nesse sentido. Não só buscar Ibope, mas deixar o candidato falando qualquer coisa e não questionar os números, né? Eu vou dizer aqui que o Ciro Gomes, que é outro presidencial de 2018, adorava vomitar um monte de número durante as entrevistas e não tinha um jornalista para questionar. Tanto que quando o Roda Viva entrevistou ele, tiveram que chamar o José Roberto de Toledo, da Piauí, que é criador do Estadão Dados, para conseguir rebater os números. Gil, eu concordo totalmente. Inclusive, eu vou aqui me antecipar nas minhas referências e tem um filme que eu acho que vale a gente citar aqui, que chama-se Ele Está de Volta, é um filme de 2015, e que traz, assim, hipoteticamente, como o Hitler caindo na Alemanha de hoje e o Hitler subindo no poder novamente. E no final do filme tem uma cena que é muito interessante, que uma senhorinha, ela fala isso. Você está construindo sua imagem a partir da imagem cômica, a partir da piada, mas eu vi isso acontecendo. E a gente não lhe parou naquela época, em 1930. E agora você está fazendo isso de novo e a gente vai lhe parar. E isso é mais ou menos o que a gente viu acontecendo com o Bolsonaro. O Bolsonaro, como você falou, Gil, não foi no jornalismo que ele cresceu, foi nos programas de entretenimento, principalmente naquele do CQC, que ele empurra a Maria do Rosário e tem uma certa briga ali com ela, e aquilo virou meme, aquilo virou... Bom, aquilo foi trend topics também na época, né? Porque um deputado fazendo aquilo contra um outro deputado, então se tornou assim uma coisa que ninguém esperava, né? E acabou que a Luciana Gimenez, todos esses programas, programa B, né? Que o pessoal gosta de ver, acabou trazendo e levantando a bola do Bolsonaro, que foi crescendo nas redes sociais, falando um monte de besteira. Acho que você está totalmente certo. O jornalismo tem uma grande parcela de culpa no crescimento do Bolsonaro, nessa enxurrada de fake news que ele começou a falar e continua falando, porque naquela época não havia alguém para rebater na hora. Ele dizia uma coisa e você dizia, não, você está mentindo, isso não é verdade. Ah, não é verdade por quê? Por conta disso, disso e disso. Gil, aquilo que você falou faz muito sentido mesmo, sobre o fato de terem falado para ele ocultar, né? Ah, não mostra isso aqui não. O que isso faz? Gera o efeito oposto, porque e até uma ideia mesmo conspiratória, porque o Bolsonaro ele trabalha muito com a ideia de que a imprensa que produz fake news e que a imprensa que é a grande inimiga que está produzindo uma série de inverdades sobre ele, ou seja, ele é a vítima, ele é o Messias, no próprio nome dele, mas também na ideia de Messias que vai salvar a pátria, dessa figura de outsider. Então, quando o William Bonner fala, não mostra não, é quase uma conspiração contra ele. Aí ele cresce, né? Olha, estão querendo me censurar e tal. Então, no final das contas, foi uma estratégia muito ruim só pedir para ele não mostrar. Talvez realmente deveriam ter confrontado ele ao vivo, até pelo fato dele não ter capacidade de argumentação, como a gente sabe, né? Continuando ainda nessa questão do jornalismo, eu vim puxar agora a questão sobre o fact-checking, porque nós temos, né, todos os jornais, hoje já tem um departamento ou tem alguma agência de fact-checking associada. E durante as eleições é aquela festa, tipo, os caras começam toda hora, isso é falso, isso é falso, isso é falso, isso é falso. Minha pergunta primeiro para a Bela, depois para o Fábio a gente não está enxugando o gelo, tentando toda hora ficar dizendo, isso é falso, depois que o estrago já foi feito? Olha, eu acho muito importante, sim, a questão do fact-checking, mas, de fato, Gil, a sua provocação é importante, porque ele realmente enxuga um pouco do gelo, sim. Porque a fake news ela é atrativa por conta da linguagem usada, é uma linguagem que procura ser, por exemplo, emocional e persuasiva. O próprio título ele é apelativo, ou seja, toda a estrutura da fake news ela é feita para despertar a atenção de quem lê. E ela se destaca justamente por ela provocar emoção mesmo. Então, assim, existe uma tendência, já há estudos sobre isso, que mostram que uma notícia falsa, uma fake news, tem muito mais tendência a ser compartilhada do que uma notícia verdadeira. E aí, eu acho que, no final das contas, o que a gente tem que apelar mesmo é para o desenvolvimento de uma literacia mesmo, no sentido de as pessoas questionarem aquilo que estão lendo. Já tem uma série de iniciativas aí de pessoas compartilhando como checar a informação, elas mesmas e tal. Isso que é importante. No final das contas, o usuário, né, ele tem o poder de compartilhar.
E ele gera um dano. Então é importante conscientizar o usuário de que ele tem esse poder e que ele deve se informar antes de passar uma fake news para frente. Veja bem, Gil, na minha própria pesquisa a gente traz uma consideração nesse sentido. Todas essas 3 fake news elas foram massivamente desmentidas. Eu trago aqui os números, por exemplo, no caso do kit gay, tem uma matéria da revista Fórum, que foi na hora da pesquisa que eu fiz, foi a que teve o maior engagement, teve 580 mil visualizações, compartilhamentos engagements nas redes sociais. É um engagement muito alto, é um número muito alto, ou seja, muitas pessoas estavam compartilhando, estavam discutindo sobre, desmentindo aquela fake news. Mas aí é que está. Às vezes, algumas fake news, elas tomam um ar de conspiração, como a Bela falou agora há pouco. Então, por ser uma conspiração, ela até perde um pouco da característica de fake news. A gente, no estudo do campo das fake news, a gente tem alguns termos que estão começando a ser estudados agora, então eles ainda não têm uma nomenclatura correta, mas a gente já sabe, por exemplo, que a desinformação, ela engloba as fake news e ela engloba também outras coisas, como, por exemplo, as teorias da conspiração. E acaba que aquilo se torna digamos que uma fake news honesta. As pessoas que compartilham aquilo, elas compartilham porque elas realmente acreditam. E mesmo quando elas veem uma revista ou uma fact-check desmentindo aquilo, ela continua acreditando naquilo porque ela acha que aquilo faz parte de um projeto maior, um projeto, sei lá, de algum grupo conspiracionista, como eles dizem, né, os globalistas e tal, que estão plantando aquilo ali para tentar tirar aquela ideia de que aquilo foi realmente implantado no passado, aquele kit gay foi implantado. Na verdade, as pessoas elas acreditam no que elas querem acreditar. Isso é a pós-verdade, né? A pós-verdade ela é isso. Ela é as pessoas acreditarem no que elas querem acreditar, mesmo quando a verdade está na frente delas. Então, isso vai um pouquinho além do que esse conceito de fake news. Então, isso que você me perguntou, isso é enxugar gelo totalmente. Isso é uma coisa que, no campo da pesquisa, já está meio que ultrapassado. Não adianta você simplesmente pegar... faz parte da solução do problema. Mas não adianta simplesmente pegar, a verdade é essa aqui, isso aqui é mentira. Porque as pessoas, mesmo assim, não vão acreditar naquilo. Porque aquilo faz parte de um projeto, de uma coisa maior. Eu acho que o principal problema disso, e isso eu falo em outro artigo que eu estou fazendo agora, está para ser publicado, que é o problema da confiabilidade nas instituições brasileiras. Isso vem desse ponto porque, como as instituições brasileiras estavam tão descredenciadas por conta de vários fatores, que depois a gente pode até falar mais, as pessoas começaram a acreditar em um monte de baboseira conspiracionista, como, por exemplo, essa do kit gay, ou da fraude nas urnas, e outras coisas assim. Então, é enxugar gelo, sim. É parte da resolução, mas não é. Eu acho bem interessante, Fábio, tu puxar esse assunto da pós-verdade, porque eu queria lembrar da famigerada mamadeira de piroca, que foi provavelmente a fake news mais, como é que a gente pode dizer, bizarra? Acho que é a fake news mais bizarra de 2018. E eu falava para ti, já em 2019, que eu não acredito que ninguém, em sã consciência, imaginou que algum governo fosse distribuir aquilo. Porém, aquilo serve para quê? Para reforçar uma ideia. A ideia de que é um governo da depravação, que apoia uma agenda LGBT que seria ligado à depravação, bababá, bababá. E aquilo ali é só o elemento tosco que faz a pessoa lembrar do assunto. Ou seja, não é necessariamente uma fake news aquilo. Eu queria que tu comentasse isso, mas para minha opinião aquilo não é fake news. Aquilo ali é uma estratégia apenas para jogar a verdadeira fake news, que é associar o PT, naquele caso, à homofobia e à questão da sexualidade, ou seja, um discurso moralista no fundo. Olha, para mim, na minha pesquisa, a mamadeira de piroca ela foi tão pequena que não valeu a pena a gente trazer realmente na pesquisa. Ela foi muito pequena, foi pouco compartilhada, foi pouco falada. Pelo contrário, essa foi uma fake news que foi mais falada pelos meios de comunicação, como forma de dizer, olha, fake news, do que realmente pelas pessoas que se enganjaram naquilo ali. As pessoas realmente não acreditaram. Era uma coisa, como você falou, era bizarra demais para acreditar. Então, o que é que pareceu a mim naquela época, e hoje ainda eu continuo achando isso,
Pareceu uma cortina de fumaça. Em meio a tanta fake news, eles jogaram uma extremamente bizarra, que os holofotes da imprensa se viraram para ela, enquanto que outras fake news passaram. Como, por exemplo, a do Kit Gay, que trouxe muito mais capital eleitoral para Bolsonaro do que uma mamadeira de piroca traria. Mas eu quero também falar, Gil, que teve também no campo da esquerda contra o Bolsonaro algo nesse sentido. Isso que você falou de reforçar a imagem. Teve, não sei se vocês lembram, uma menina, uma adolescente, que teve uma tatuagem, ou alguém cortou o braço dela com a suástica. E aquilo foi falado várias vezes, foram os eleitores de Bolsonaro que fizeram isso e tal. Depois ficou realmente, foi feito a polícia, né, se envolveu na história e viram que, na verdade, foi ela que tinha feito aquilo mesmo. Mas por que eu estou trazendo isso? Foi uma fake news contra o Bolsonaro e que reforça aquela imagem dele de fascista, de nazista, né? Então, essa construção das fake news, das narrativas, elas também funcionam dessa maneira, para atacar ou para reforçar uma ideia de que aquela pessoa pensa daquela maneira, ou aquele grupo político, né? É aquilo que o Fábio falou, né? Para notícia, para fake news, ela ser compartilhada, ela tem que ter um mínimo de embasamento. Então, assim, quando tem a fake news de que alguém foi agredido e marcaram nessa pessoa o símbolo da suástica, isso é completamente credível, porque quantas pessoas já não foram agredidas por conta de política antes, né? Você tem uma série, por exemplo, de transexuais que são mortas o tempo todo por serem transexuais. Então, alguém ser agredido e marcado pelo símbolo da suástica é completamente plausível, mas no caso da mamadeira de piroca, realmente foge um pouco dessa plausibilidade, então não é tão compartilhada assim. E também tem um dado que o Fábio trouxe no artigo, que foi em relação ao perfil dos eleitores do Bolsonaro. São eleitores que estão muito mais presentes nas redes sociais do que os outros eleitores, em questão de número mesmo, e são eleitores também que têm mais tendência a consumir notícia pelo WhatsApp do que os eleitores dos outros candidatos. Então, isso é um prato cheio aí para fake news ficar mais em evidência para esse tipo de eleitorado e ser mais compartilhado do que as fake news de esquerdas que também existem, como o Fábio pontuou. Não, e outra coisa, eu acho interessante esses números que vocês estão trazendo sobre a questão do perfil do usuário, né? A pesquisa do Fábio traz uma pesquisa do Datafolha sobre esse perfil de onde eles leem as notícias, e aí o Fábio vai falar melhor, eu vou deixar ele até falar agora, mas que a grande estratégia deles foi passar pelo WhatsApp, porque o WhatsApp não tem pública. As informações, elas correm de pessoa a pessoa e não há um público para contestar, não há um Facebook, um Twitter para dizer que a notícia é falsa e tal. É uma rede meio que secreta, mas que se espalha muito rápido. Isso é uma coisa bem interessante de se analisar, porque não houve, por exemplo, no caso das eleições dos Estados Unidos com o Trump. O Trump foi no Facebook, basicamente. Fábio. O Trump foi, acho que bem mais, né, no Facebook, porque era a rede mais em alta lá nos Estados Unidos. Apesar de que o Facebook ele é a maior rede do Brasil, o brasileiro ele acessa mais, mas o brasileiro também acessa muito o WhatsApp. E na questão dos eleitores do Bolsonaro, especificamente, né, é um número altíssimo, né? 81% dos eleitores do Bolsonaro afirmam ter contas em redes sociais, né? E também compartilham muito. Naquela época, não sei se vocês lembram, em 2018, o WhatsApp ele ainda tinha os mecanismos, né, para combater esse tipo de compartilhamento de notícias falsas, eles eram muito fracos. Eles ainda são fracos, mas eram muito mais ainda na época. Antigamente, você podia compartilhar uma mesma notícia para vários grupos e listas de transmissão. Então, os robôs e até os próprios eleitores ficavam trabalhando aquilo sempre, né, compartilhando aquelas fake news, aquelas notícias, às vezes nem 100% fake news, mas notícias com viés desses jornais, esses blogs, né, feitos pelos próprios eleitores do Bolsonaro. Então, acaba que aquilo foi compartilhado e o WhatsApp ele foi usado muito, muito fortemente na eleição de 2018 do Bolsonaro. Mais até do que o próprio Facebook. O Facebook também. Mas eu diria que o WhatsApp, como você disse, Gil, por ter essa característica de não ter um contraponto, naqueles grupos de bolsonaristas só tem bolsonarista. Isso é um problema, na verdade, muito maior, né?
é o problema das bolhas sociais. As bolhas sociais que são criadas dentro das redes sociais, elas causam isso, não só nos grupos do Bolsonaro, mas nos grupos do Lula, nos grupos do Ciro. É aquela mesma ideia girando sempre, sem ter um contraponto ou um argumento que contraponha talvez uma ideia que esteja errada lá. E eu vou então para a última questão ainda da nossa antítese, que foi a gente está falando das eleições de 2018, né, que ficou famosa no Brasil por causa disso. Agora vou falar das eleições de 2020, que nós tivemos algumas coisas curiosas, além de WhatsApp, Facebook, todas essas redes sociais se preocupar com essa questão das fake news, nós tivemos algumas estratégias diferentes. Eu vou citar no caso do Rio de Janeiro, que eu estava lendo algumas notícias sobre isso. O candidato Eduardo Paes, que foi o eleito, ele tomou uma estratégia, digamos assim, ofensiva, de responder, se antecipar e responder cada fake news que surgia contra ele. E tentou colocar a imagem do Crivella, que era o seu adversário, de o pai da mentira, ou seja, não ficou naquela questão de tipo, saiu uma fake news contra mim e agora, se começar a ficar feio, eu vou lá responder. Não, já respondia na hora, tinha uma atitude ofensiva diferente do que foi feito em 2018. E o que vocês acham, eu vou começar primeiro com a Bela agora, dessa estratégia de ir para cima, de não ser passivo, ou ser ofensivo e atacar cada mentirinha, cada historinha que conta na internet. Bela. Eu acho que é uma estratégia excelente, porque foi talvez isso que o Jornal Nacional tivesse que ter feito, por exemplo, naquela época do kit gay, que a gente chegou a comentar ao longo desse episódio. Mas eu acho que também tem um outro fator, né, o Gil? O Eduardo Paes, ele tentou se firmar como uma ideia assim, quase de racionalidade contra a irracionalidade do Crivella, e é uma lógica também de anti-bolsonarismo, que a gente está vendo crescer muito agora. Agora, assim como em 2018 a moda era ser contra o PT, agora a moda é ser contra o Bolsonaro. Ou seja, se você não for contra o Bolsonaro, você já está indo um pouco na contramão aí de alguma forma. E eu acho que esse movimento vai crescer muito, sabe? Eu acho que uma série de políticos vão começar a atacar mesmo o Bolsonaro, porque é muito mais interessante, né, no caso do jogo político, do jogo eleitoral, você trabalhar com antagonismo. E aí você é aquele que é diferente do outro, você é melhor do que o outro, assim como o Bolsonaro fez em relação ao PT, ao comunismo, etc. Agora as pessoas estão fazendo isso com o bolsonarismo em si, com o autoritarismo, etc. Eu concordo muito com isso aí que você falou, Bela, mas isso já acontecia desde 2018. Eu me lembro na campanha que eu trabalhei, várias vezes a gente via, era um candidato mais de centro, né, centro-esquerda, contra um de centro também, então a gente via aquilo, muita gente chegando no ouvido, vamos levantar a bola do Bolsonaro, vamos falar bem do Bolsonaro, vamos se juntar ao Bolsonaro. E aí, não quero e tal. Pernambuco também a gente sempre foi muito ligado ao PT, né, à esquerda, então não funcionaria por lá, mas funcionou em muitos lugares no Brasil. E agora está acontecendo esse caminho inverso, né? Que é Bolsonaro se afastar, né? Tanto é que todos os prefeitos que ele apoiou, pelo menos 90% de quem ele apoiou, perdeu, né? Ele foi o pé frio da eleição de 2020. E tome pé frio, viu? Foi o Mick Jagger da eleição. Mas, voltando aí à pergunta, Gil, eu acho que é uma estratégia que funciona até certo ponto. Veja, quando o estrago está feito, ele está feito. E aí eu vou trazer um exemplo de uma fake news, né, tecnicamente uma fake news, que soltaram na campanha de 2018 para governador de Pernambuco. Um dos candidatos, a família dele, na verdade, tem casos de trabalho escravo. Por quê? Porque eles têm fazendas, eles são senhores de engenho, né, da família de senhor de engenho, né, aquela coisa bem aristocrática. E o candidato da oposição jogou na televisão ainda, não foi nem internet, jogou um cara meio que vestido assim, com roupas de escravo, sabe, com a carteira de trabalho à mão, jogando fora a carteira de trabalho. E aquilo impactou muito. Não era uma mensagem assim clara, mas era uma mensagem para quem é recifense, quem é pernambucano e sabe, já conhece as denúncias, e os caras associaram diretamente àquela ideia de trabalho escravo da família do outro candidato. Ou seja, isso é mais ou menos o que você tinha falado, Gil. Não é uma fake news crível, né? Não é uma fake news
que as pessoas vão acreditar, mas elas vão acreditar na ideia, e elas vão lembrar uma ideia. No caso do Bolsonaro, a suástica. No caso do Haddad, do PT, uma piroca, né, para representar a comunidade LGBT. No caso desse candidato que eu estou me referindo, a questão do passado escravista. Síntese. Nós, além das fake news, nós temos o problema do viés da confirmação, que a gente falou aqui. Nós temos o problema das teorias da conspiração, por exemplo, aquela ideia do Adélio Bispo. Tem os bolsonaristas que acreditam que há pessoas importantes que pagaram ele. Do outro lado, tem gente da esquerda que acha que não houve facada nenhuma, né? É duas histórias muito legais para o cinema, mas que não são a realidade. Mas depois a gente viu, a partir de 2020, com a pandemia, me deixou ainda mais assustado. E eu queria fechar minha síntese com isso. O pior de tudo é pessoas que simplesmente negam que existe uma pandemia, que não acreditam nisso, que as mortes estão sendo inventadas pelo governo. Qual governo inventaria mortes? O que um governo ganharia com isso? Isso é cada vez mais assustador. E a fake news acho que não é nem o problema, ela é a ferramenta. O problema é o que as pessoas acreditam, o fanatismo das pessoas, educação, a falta de esclarecimento. Hoje eu tenho um artigo muito bom que eu li, que foi escrito por Gordon Pennycook e David Rand, que chama Lies Not Biased. Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than motivated reasoning. E eles fazem um teste que chama teste de reflexão cognitiva, que é basicamente a quantidade de reflexão que uma pessoa faz quando ela recebe uma determinada informação. Eles confirmaram que quanto menos uma pessoa reflete ao receber aquela informação, ela está mais suscetível a compartilhar as fake news. Então, eu acho que esse que é o grande problema. No final das contas, eu acho que não é nem falta de esclarecimento, porque a quantidade de gente que a gente vê com, às vezes, PhD, que compartilha notícias falsas, é absurdo também. Ou seja, é por causa da emoção mesmo das pessoas. As pessoas, elas quase seguem o instinto, elas compartilham aquela fake news praticamente automaticamente. Às vezes nem chegam a ler a fake news, só leem a manchete lá, acreditam naquilo e compartilham. Tem uma questão que eu estava vendo recentemente, que foi o fechamento dos templos religiosos no Brasil por conta da pandemia. E certa vez, agora recentemente, né, um rapaz mandou uma fake news dessas também, né, dizendo que o Lula tem o controle sobre o judiciário brasileiro e por aí vai, e por conta disso os templos foram fechados. Tá uma discussão no STF sobre isso. Mas eu, na minha inocência, eu não vou desmentir isso aqui, né? Eu fui no site, procurei o que é que a Europa estava fazendo, para dar um contrapeso. Países mais católicos da Europa, Polônia, Itália, Portugal, Espanha, procurei matérias sobre esses 4 países e joguei no grupo. Esses 4 países também estão fazendo isso. E lá não tem PT, e lá não tem uma União Europeia que manda de cima a baixo. Lá, cada Estado-membro decidiu fechar os templos religiosos. Inclusive Polônia, né, que é um país governado pela direita. E o que é que o rapaz me respondeu? Você tem sua opinião, eu tenho a minha, vamos ficar dessa forma. Não adianta a gente mostrar a verdade para uma pessoa que já acredita na própria verdade. A gente tem que continuar, como a Bela falou na síntese, de forma muito correta, incentivando esses meios das pessoas checarem, incentivando e lutando contra essas fake news individualmente. É um trabalho de formiguinha mesmo. Referências, o quadro que a gente cita livros, filmes, artigos, dossiês, podcasts, canais no YouTube, nem sei mais tudo que a gente já citou aqui de referência para os nossos debates. E eu vou citar um livro, mas não é um livro acadêmico, é um romance, porque a gente está falando de fake news e a gente não pode não falar sobre fake news na imprensa. Fake news, sobre jornalismo que não é jornalismo, que na verdade, serve a interesses. E eu vou citar o maravilhoso trabalho a obra do Humberto Eco, chamado Número Zero. É o último romance dele, e ele vai falar sobre um golpista que vai chamar um grupo de jornalistas estranhos para fazer um jornal que só vai ter o número 0. Porque ele é feito para atender interesses. Bom, a minha referência é o filme que eu já falei agora, é o filme Ele Está de Volta.
É um filme que fala muito bem sobre essa construção do mito burguês, né? A construção do mito através da imagem cômica, né? E o filme fala sobre uma possível volta do Hitler na Alemanha de hoje. O Hitler, ele usa exatamente esses mesmos mecanismos que a gente viu políticos recentemente usando no Brasil e nos Estados Unidos para subir na sua carreira. Programas de entretenimento, piadas jocosas, usando desse humor que não é humor, para chegar na posição que chegaram. E isso é muito perigoso. O filme serve como uma dica, olha, não deixe isso acontecer. Então eu indico esse filme. E eu vou indicar esse artigo que eu acabei de falar, Lazy Not Biased. Eu acho que é um artigo interessante porque é da área de psicologia. Às vezes a gente fica muito na área de comunicação e para entender esse fenômeno de fake news é muito importante você entender também a perspectiva da mente humana aí. Não terminou o artigo e disse que perdeu o prazo, né? Fake news. Mas se você realmente está perdendo os prazos daquele artigo que está pronto, dá uma olhada na nossa agenda, dialéticas.com/agenda, que lá você vai encontrar call for paper de livro para revista científica, para livro, para congressos mesmos, agora todos virtuais, né? E a dona Isabela Gonçalves tem alguma coisa para trazer para a gente? Eu vou trazer uma conferência que eu mesma vou participar. Aliás, vou participar, eu estou sendo, assim, super otimista. Vou tentar participar, que o Call for Papers é da Virtual Conference of the International Journal of Press Politics. Vai ser via Zoom entre dia 13 e 16 de setembro. E o deadline para o abstract é dia 5 de julho. E, bom, é uma conferência que vai ser interessante, porque vai ser gratuita e os melhores papers vão ser publicados nessa revista, que é uma revista excelente. As fake news estão acabando, esse episódio está chegando ao fim. Fábio Jordelino, voltamos a gravar nós três juntos depois de muito tempo, e foi bacana, foi divertido, foi legal. Eu já estava com saudade de você, da Bela, dos ouvintes. Como eu falei no episódio anterior, foi um alívio estar aqui de novo com vocês. Passei por maus momentos aí nos 2 últimos meses, mas graças a Deus está tudo se organizando. E eu estou aqui com vocês, estou aqui com os ouvintes, é um momento de relaxamento. Então, que venham outros episódios. Mas, semana que vem, nós temos novamente convidado, e é a dona Isabela Gonçalves, que vai trazer um convidado e um tema novo. Bela, qual é o assunto? E obrigado pela participação, né? É uma alegria o Fábio estar de volta. Ele já estava de volta no episódio anterior, só que agora a gente está os três aí discutindo, que é diferente, né? Querendo ou não, é sempre mais gostoso. E o artigo que a gente vai discutir na próxima semana foi escrito por Cícero Vilela, que é doutorando na Unicamp, e ele que vai fazer a tese. E o artigo se chama Vielas de Sentido, Discurso Imaginário na Cobertura do Globo sobre a Ocupação do Alemão. Espero que vocês gostem. Bacana, Bela. E você já sabe, né? O Dialéticas Podcast é um programa totalmente independente, produzido por estudantes de doutorado em comunicação. E o nosso objetivo aqui é fazer discussões sobre temas atuais a partir da divulgação científica. Gostou do nosso programa? Segue no seu tocador de podcast. Se você chegou aqui por outro formato, dá uma olhada no nosso site, dialéticas.com, porque lá, além de você saber o nosso programa em áudio, em vídeo, você tem a nossa agenda e você encontra também as referências desse episódio e o artigo, nesse caso o artigo que o Fábio escreveu, está ali para ler também. Na próxima semana, eu vou estar fora porque eu vou estar nas minhas férias no Caribe. Fake news. Eu vou estar terminando meu segundo capítulo da tese e por isso eu não vou participar, mas como vocês já sabem, vamos ter a Isabela Gonçalves na mediação. Até a próxima.